Você vê como dar nota 10 pro jogo? 10 não. 10 não. O jogo não é perfeito. Não, mas você jogou 20 horas, ainda vai ter assim, muito tempo. por Pode enquanto- aumentar, pode diminuir, mas... Sim. Mas acho que por enquanto, assim, pelo que eu vi, eu não daria 10 também. Se Então, continuar o que eu senti agora, né? Eu não tô aqui pra dizer das notas dos outros. Eu tô falando da minha, né? A minha nota foi 85, 8,5, porque o jogo no combate, que hoje no Death Stranding 2 é muito mais frequente do que no 1. Então ele é mais importante. Ele é um dos cernes do gameplay. E a parte da entrega, como você falou, tô fazendo as mesmas coisas. Quando você faz a primeira parte, que sei lá, meia hora, 40 minutos de jogo, quando você decide fazer de novo as entregas, você pega uma tempestade de areia. Você fala, meu Deus, Foda, né? vai ter mais? Você tá com 20 horas, quantas mais teve? Não teve nenhuma ainda. O que teve uma vez foi enchente, mas acho que foi pra exemplificar a enchente. E ainda E ela não nem teve sobe tanto o rio. nenhuma. Não sobe muito, não. Tem lugares que eles ficam vazios, sem água. De repente eles têm água. Mas não chega a ser nossa, que desafio, porque agora você tem os veículos. O Sen é muito forte. O Sen tem muito recurso. Tem. A Drawbridge traz muito recurso pro Sen. E você começa a ter muito recurso muito cedo também. Sim, porque eles aprenderam com o outro. Vai de novo, cara. Rapaz. Caralho, moleque. Tô bebendo muita O cara tá com problema, mano. deviam beber água, mas... Eu tô bebendo água, o problema é que você tomou energético, cara. 2. Então, novamente, não tô aqui pra questionar a review de ninguém, mas eu adoraria ver mais pessoas falando da inteligência artificial e adoraria ver mais gente falando do quanto... Você jogou no Brutal também? Eu joguei no normal, mas eu também mudei pra brutal pra ver, porque eu tinha pouco tempo pra fazer o review depois que eu voltei do Summer, mas não tão pouco assim. Mas eu queria ter certeza que eu ia terminar a história, né? Até porque o Kojima ele tava muito assim, você precisa ver o que acontece no final antes de fazer o review. E natural. Né? Até minha Copa que veio não veio antecipada, ele falou assim, antes de fazer vídeo, zero jogo. Ele tá pedindo zero jogo. Porque a parte final de narrativa ela é muito importante, muito mesmo. Então, eu não queria correr o risco de não ver a parte da história, mas o modo normal e o brutal eu achei muito igual. Não tem muita diferença? Porque a inteligência artificial é a mesma. Eles acertam mais tiros. Uma coisa que eu vi, brigadão, uma coisa que eu vi que aconteceu, e até na live o pessoal riu também na hora que estava fazendo, é que os inimigos eles têm uma visão de miopia forte. Nossa, cara, eles não conseguem te ver direito. É estranho. É estranho. No Pra quem Brutal fez ele continua assim. Sim, pra quem fez Metal Gear, É foda. eu fiquei decepcionado, tá ligado? Isso faz o jogo ser ruim? De forma nenhuma. Porque não é o foco também. Não é o foco. stealth. Ele tem momentos disso, né? Eu deixei de ser stealth, não precisa. A hora que eu fiz stealth na primeira missão, eu falei, nossa, tá divertido aquele negócio do fio, o som, parecia o CQC lá do Metal Gear, Sim, tá verdade. ligado? O som e a vibe é a mesma. Inclusive, esse jogo tem muita homenagem pra Metal Gear. É quando você, Muita. ainda mais tendo jogado o Phantom Pain, isso eu sentia desde do primeiro Death Stranding. Ele tem um ângulo de câmera, uma movimentação que lembra muito o Porque Metal Gear. é Kojima, ele Sim. gosta disso, tá ligado? Só lembrando, galera, faltando 7 minutos pra acabar o drop do Death Stranding. 7 minutos, beleza? Boa, faz aí pra ver se tem menos tempo. Vamos ver. 7 minutos. Então, o que eu quero dizer é, o jogo não deixa de ser uma experiência incrível, o jogo não deixa de ser um baita jogo por causa desses problemas que ele tem. Ele não é perfeito, na minha visão, tá ligado? Pra muita gente ele é perfeito. E é por isso que eu falei, isso me surpreende muita gente não ter falado dessa IA. Até porque ela não é o CERN, mas ela existe. Ela tipo te acompanha. assim, eu acho que se a movimentação do Sen, que acho que é o ponto mais importante, dele carregando as coisas e tal, fosse tão ruim quanto a IA, a gente teria um problema. Sim. Porque esse é o foco principal da parada, é a locomoção, a parte walking simulator dele, né? Mas agora com a picape, com o carrinho, você pode deixar a carga na picape e sair mais leve. Cara, e aquele negócio que você modifica na picape, que ele vai pegando os negócios... Sim. Eu, Que atira tudo também. bem, o negócio passando no rio lá e... Uau. Não, isso Cara, isso ajuda muito, cara. Isso é muito foda, mano. Isso ajuda muito, ajuda muito. A picape pega os negócios, cara. Porra. Muito foda. Mas é o que eu tô dizendo. Isso não faz o jogo ser ruim. E a minha nota 8,5 foi por isso. O jogo não é ruim de forma nenhuma. É Você uma lembra quanto experiência você deu pro incrível. primeiro? 9. 9. Eu acho que o primeiro tem um impacto muito maior na gente, como jogador. Ele é novidade, né? O Death Stranding, ele só se compara com ele mesmo, quando a gente tava falando no começo. Não tem como você comparar Death Stranding com mais nada. A não ser na parte de gameplay de combate e furtividade, que você pode comparar com Metal Gear. Sim. A ideia é essa. Inclusive, quem gosta de Metal Gear, vai ter um monte de surpresa dentro desse jogo. Um monte. Muitas incríveis, outras que são muito sutis.
E é muito bem feito. O Metal Gear foi muito importante pro Kojima. O Kojima entendeu que a gente quer mais. E ele fez isso nesse jogo. E eu achei irado. Irado. Mas o jogo não é perfeito. A tentativa dele ser tão diferente faz ele não querer colocar mecânicas que poderia transformar ele num jogo mais normal. E nem por isso ele deixaria de ser um jogo único por conta de toda a parte da entrega. E só lembrando, o Ariel acho que não tá se explicando, não, porque Não. ele deu a nota 85. Mas é interessante a gente detalhar. É interessante explicar como que veio o seu pensamento da nota 85. Então, né? porque isso tá no review, tá ligado? E as pessoas que olham apenas pra nota e ignoram o que tem foi gente dito que no entra nos review... vídeos da IGN. Os vídeos da IGN tem sempre isso, cara. Você desce o primeiro comentário mais curtido a IGN deu tal nota. É. E o cara só entra pra ver a nota. Exato, exato. E no nosso E até é mais simples, porque, tipo, você pode ir no site. Tipo, a nota tá lá, tá? A higiene só, também, né? só Mas descer no... a gente tava falando antes do Kaká chegar. A nota, ela é baseada no que o primeiro jogo também faz. Não comparado com outros jogos. Porque o Death Stranding só se compara com ele mesmo. Ele não tem como... A parte de gameplay e de furtividade, tiro e furtividade, eu comparei com Metal Gear. Ele quer isso. Ele fez isso. Metal Gear? Tem um 4. sim. Tem um 4 aqui, ó. Acho que o pessoal não tá vendo, mas essa primeira capinha aqui é o Metal Tá Gear vendo o 4. bigodão inconfundível do Snake. Essa versão é muito boa. E foi essa versão que eu te dei de presente quando eu voltei dos Estados Unidos. Que era a versão com a capinha vermelha. Que era Greatest Hits. Esse jogo é então maravilhoso. não é mesmo, não. E tá Saudades aqui, desses Greatest Hits, né, mano? Tá aqui, Um descontão ó. legal. Esse jogo é... Eu acho que esse jogo só perde pro 3. Justo. Tá ligado? O 4 é muito bom. Aquela cena do final da luta, meu Deus do céu. Inclusive tem uns vídeos por aí. Tem um vídeo em Se especial. puder vocês arrumar vão- direitinho ali, né? Se vocês buscarem... Ajuda aí. Se vocês garoto. buscarem por aí, vocês vão ver lá. É o fantasma de um jogo perfeito. Pro Kojima. E o cara disse que o jogo perfeito é o 4. Porque o 4, Metal Gear Solid 4, ele queria fazer o final do Metal Gear. Então ele unificou todas as narrativas. Ah, o jogo perfeito do Kojima. E pro cara seria o jogo perfeito... Da história. Da história, sei lá. Ah, tá. Então ele unifica tudo que você conhece de Metal Gear. Os clones, o Big Boss, a Big Boss, e, enfim, tudo. E depois vem o 5, que meio que ele não queria fazer, mas foi obrigado. E todos os outros que ele fez pro PSP. Então o Kojima, ele quer fazer coisas diferentes. Ele consegue fazer coisas diferentes com o Death Stranding. E quando a gente compara, quando eu comparo, é com ele mesmo. É com o Kojima e é com o Death Stranding. E eu acho que vai não acontecer a mesma coisa com o OG e o Faiscent. Provavelmente. Vai acontecer a mesma coisa, cara. Você vai procurar ele vai uma referência. entrar um baldinho ali que é só dele. Vão ter similaridades com alguma coisa já feita, mas ele sempre E aonde tenta você ir vai por ter o um review caminho... comparado com alguém, se tiver similaridade. Não, mas o Death Stranding também tem. Assim Você como a mesmo gente falou. compara um monte de jogos Souls-like com os jogos da própria From. Da From. Se um jogo Souls-like entra no mercado, ele vai ser comparado com a From. Exato. E se ele for mais ágil, ele vai ser comparado com o Nioh. E hoje, assim, talvez, se tiver parry, vai ser comparado com o Lies of P. Pô, tudo bem se você comparar. E tudo bem se você também não comparar. Porque às vezes é a sua primeira vez. Você é marinheiro de primeira viagem. Você vai jogar Nioh 3. E eu acho que isso é perfeitamente possível. A pessoa começar pelo Nioh 3. Eles pensam nisso, inclusive, na hora de fazer. E, galera, é o seguinte. Esse review é de uma pessoa que tá jogando Nioh 3 pela primeira vez. E aí você relata, tipo, Tem muitas coisas o que assim. acontece, tá o ligado? Juan Carlos tá fazendo review do Death Stranding 2. Ele tava explicando lá as experiências dele no Twitter antes dele terminar, né? Porque não são todos os jogos que tem uma sequência direta de história. Sim. A maioria, na mas pode verdade, ter não mecânica. tem. Sim, pode ter, mas a maioria dos jogos, ele, por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, que se você tiver uma sequência de história direta, aí você tem que ter uma influência do primeiro pra ter um embasamento melhor. A história você compara com o primeiro por isso. Exato. Agora, se você, sei lá, o próprio Nioh mesmo, você tem o Nioh 1 e o Nioh 2, você começar pelo 2, não vai ter um impacto bruto na tua percepção de história. Não mesmo. Então, beleza, tá ligado? Agora, você joga God of War 1, God of War 2, ou se você começar pelo 3, você fala, ué, o que tá acontecendo? É o fim da história, né?